19 de março-São José, cônjuge da Virgem abençoada. Ontem, foi o arcanjo brilhante que nos visitou. Hoje, é José, o cônjuge de Maria, o pai adotivo do Filho de Deus, que vem para nos animar pela sua querida presença. Daqui a alguns dias, o mistério de agosto da Encarnação exigirá as nossas fervorosas adorações. Quem, depois do anjo da Anunciação, poderia preparar-nos melhor para a grande festa, do que aquele que era simultaneamente o guardião confidente e fiel do segredo divino? O Filho de Deus, quando prestes a descer sobre esta terra para assumir a nossa natureza humana, teria uma mãe. Esta mãe não poderia ser a mais pura das virgens, e a sua divina maternidade não estava a prejudicar a sua incomparável virgindade. Até que o filho de Maria fosse reconhecido como o Filho de Deus, a honra de sua mãe precisava de um protetor, algum homem, portanto, seria chamado a alta honra de ser cônjuge de Maria. Este mortal privilegiado era José, o mais castigado dos homens. O céu designou como sendo o único digno de tal tesouro. A vara que segurava na mão, no templo, de repente produziu uma flor, como se fosse uma realização literal da profecia de Isaías. Haverá uma vara da raiz de Jessé, e uma flor erguer-se-á da sua raiz. Isaías 11:1. Os pretendentes ricos a uma aliança com Maria foram reservados, e José foi lançado à virgem da casa de Davi, por uma união que superou no amor e pureza tudo o que os próprios anjos já tinham testemunhado. Mas não só foi escolhido para a glória de ter de proteger a mãe da palavra encarnada, também foi chamado a exercer uma paternidade adotada sobre o próprio Filho de Deus. Enquanto a misteriosa nuvem estivesse sobre o Santo dos Santos, homens chamavam Jesus o filho de José, e o filho do carpinteiro. Quando Nossa Santíssima Senhora encontrou o menino Jesus no templo, no meio dos médicos, ela dirigiu-se assim a ele: teu pai e eu, tristemente, procuramo-lo. Lucas 2:48, e o santo evangelista acrescenta, que Jesus estava sujeito a eles, isto é, que ela estava sujeito a José como ela estava a Maria. Quem pode imaginar ou descrever os sentimentos que encheram o coração deste homem, que o Evangelho nos descreve numa palavra, quando chama de homem justo? Mateus 1:19. Vamos tentar imaginá-lo a nós mesmos no meio dos principais acontecimentos da sua vida, o seu ser escolhido como cônjuge de Maria, o mais sagrado e perfeito das criaturas de Deus. O anjo está a aparecer-lhe, e a torná-lo o único confidente humano do mistério da encarnação, dizendo-lhe que o seu cônjuge virgem deu-lhe o fruto da salvação do mundo, as alegrias de Belém, quando assistiu no nascimento do bebê divino, homenageou a Virgem Mãe, e ouviu os anjos cantando, sua visto, primeiro os humildes e simples pastores, e depois os ricos magi orientais, vindo para o estábulo para adorar a criança recém-nascida, os medos repentinos que lhe surgiram, quando lhe foi dito para surgir, e, meio da noite, como era, para fugir para o Egito com a criança e a mãe, as dificuldades desse exílio, a pobreza e as privações que foram suportadas pelo Deus oculto, cujo pai adotivo era, e pelo cônjuge virgem, cuja dignidade sublime era agora tão evidente para ele, o regresso a Nazaré, e a vida humilde e laboriosa levada naquela aldeia, onde tantas vezes testemunhou o Criador do mundo partilhar o trabalho de um carpinteiro, a felicidade de tal vida, naquela casa onde os seus companheiros eram a rainha dos anjos e o Filho eterno de Deus, ambos honrados, eternamente o amavam como chefe da família. Sim, José foi amado e honrado pela palavra não criada, a sabedoria do Pai, e pela Virgem, a obra-prima do poder e santidade de Deus. Perguntamos, que mortal pode apreciar as glórias de São José? Para tal, teria de compreender todo aquele mistério, do qual Deus o fez o instrumento necessário. Que maravilha, então, se este pai adotivo do Filho de Deus foi prefigurado no Antigo Testamento, e que por um dos mais gloriosos patriarcas. Ouçamos São Bernardo, que assim compara os dois Josefes. O primeiro foi vendido pelos seus irmãos, por inveja, e foi levado para o Egito, prefigurando assim que o nosso Salvador está a ser vendido. O segundo José, que poderia evitar a inveja de Herodes, levou Jesus para o Egito. O primeiro foi fiel ao seu mestre, e tratou a sua esposa com honra. O segundo, também, foi o guardião mais casto do seu cônjuge, a Virgem Mãe de seu Senhor. A primeira foi dada a compreensão e interpretação dos sonhos, para o segundo, o conhecimento e participação nos mistérios celestiais. As primeiras lojas de milho, não para si mesmo, mas para todas as pessoas. O segundo recebeu o pão vivo que o desceu do céu, e manteve-o tanto para si como para todo o mundo. Homilia 2, na Senhora E.
Tal vida não poderia fechar salvo por uma morte que era digna de um santo tão grande. Chegou a hora de Jesus deixar a obscuridade de Nazaré e mostrar-se ao mundo. Suas próprias obras foram doravante para testemunhar a sua origem divina. O ministério de José, portanto, já não era necessário. Estava na hora dele deixar este mundo e esperar, no seio de Abraão, a chegada daquele dia em que os portões do céu deviam ser abertos ao justo. Enquanto José se deitava na sua cama de morte, observava ao seu lado aquele que é o mestre da vida, e que muitas vezes tinha chamado esta a sua humilde criatura pai. O seu último suspiro foi recebido pela gloriosa Virgem Mãe, a quem tinha, por direito justo, chamado de seu cônjuge. Foi assim, com Jesus e Maria ao seu lado, cuidando e acariciando-o, que José dormia docemente em paz. O cônjuge de Maria, o pai adotivo de Jesus, reina agora no céu com uma glória que, embora inferior à de Maria, é marcada com certas prerrogativas que nenhum outro habitante do céu pode ter. A teologia do céu exerce uma poderosa proteção sobre aqueles que o invocam. Dentro de algumas semanas, a Igreja vai mostrar-nos toda a magnificência desta proteção. Teremos uma festa especial em honra do patrocínio de São José. O que a liturgia nos propõe hoje são as suas glórias e privilégios. Unamo-nos aos fiéis em todo o mundo, e ofereçamos ao cônjuge de Maria os hinos que são hoje cantados nossos louvores. Hino I. Que o anfitrião celestial te elogie, ó Joseph. Que os coros da cristandade ressoem com o teu nome, pois grandes são os teus méritos, que não foram unidos por uma casta aliança com a Virgem Santa. Vendo que o teu cônjuge em breve seria uma mãe, uma dúvida cruel aflige o teu coração, mas um anjo visita-te, dizendo-te que ela tinha concebido do Espírito Santo a criança que ela tinha no seu ventre. Quando Jesus nasceu, tinhas de o levar nos teus braços, e ir com um pequeno fugitivo para a terra distante do Egito. Quando se perdeu em Jerusalém, tu procuraste por ele, e tendo encontrado-o, as tuas lágrimas foram misturadas de alegria. Outros santos recebem a sua beatitude após a morte, quando uma morte sagrada coroa a sua vida, recebem a sua glória, quando ganharam a palma da mão, mas tu, por um lote estranhamente feliz, teve, mesmo durante a vida, o que os abençoados têm no céu, tu tiveste a doce sociedade do teu Deus. Ó Trindade soberana! Tenham piedade de nós, vossos suplicantes, e que a intercessão de José nos ajude a chegar ao céu, que lá possamos cantar para ti nosso eterno hino de amor grato. Amém. Hino 2. Ó José, tu és o prazer dos abençoados, a esperança segura da nossa vida, e o pilar do mundo. Receba, em tua espécie, os louvores que agora cantamos alegremente para ti. O Criador nomeou o cônjuge da Virgem Santa, vontade de ser chamado de Pai da Palavra, e deu-te para ser um instrumento da nossa salvação. Tu fizeste a correção do teu olhar feliz sobre o Redentor deitado no estábulo, ele que os profetas tinham previsto estava para vir, e vê-lo, tu amas humildemente o Rei recém-nascido. Aquele que é Rei, o Deus dos reis, o Senhor da terra, em cuja vontade o inferno treme, e antes que os prostrados do céu estejam prontos para fazer a sua vontade, sim, até ele se sujeita a si. Louvor eterno ser para a Trindade mais alta. Que aquele que concedeu tais honras a nós conceda através dos méritos da tua intercessão, para vir as alegrias da vida celestial. Amém. Hino 3. Foi neste dia, que José, cujos louvores nós, os fiéis, agora de bom grado contamos, e cujo grande triunfo cantamos, merecíamos receber as alegrias da vida eterna. 3 vezes feliz, 3 vezes abençoado santo, em cuja última hora Jesus e Maria estavam assistindo com amor terno. A morte foi vencida, a armadilha da carne foi quebrada, e José, docemente dormindo, passou para a casa eterna, e recebeu na sua testa a coroa brilhante. Agora que ele reina no céu, suplicemos-lhe que nos ajude, nos obtenha o perdão dos nossos pecados, e nos procure o dom da paz celestial. Glória e honra sejam a ti, Deus, ó Trindade, que arte o nosso Senhor soberano. Que dão ao teu servo fiel uma coroa eterna de ouro. Amém. A liturgia grega, que homenageia São José no domingo seguinte à festa do Natal, elogia assim os seus louvores na Minaé. Imin Dominica pós-Natal Domini. José, o cônjuge, viu com os seus próprios olhos a realização do que os profetas tinham previsto. Estava destinado a um espousal, como nenhum outro mortal tinha, e recebeu a revelação dos anjos, dizendo: Glória seja para o Senhor, pois ela lhe deu paz à terra. Diga, ó José, a Davi,
o antepassado de Deus nosso Salvador, os prodígios que tu tens visto. Tu viste a Virgem assegurar a criança nos seus braços, tu adoras com os magos, tu te uniste com os pastores para dar glória a Deus, de acordo com a palavra dos anjos. Suplica a Cristo, nosso Senhor, que nos salve. O Deus infinito, perante o qual os poderes do céu tremem, Ele, ó José, tu recebes nos teus braços, quando Ele nasceu da Virgem. Foste consagrado pelo contacto sagrado, portanto, nós honramos-lhe. Teu espírito era aquele que era obediente aos comandos divinos, e a tua pureza era sem censura, portanto, ó abençoado José, didste tu recebes como teu cônjuge que era puro e imaculado entre as mulheres. Foste o guardião da Virgem casta, quando ela se tornou o valenço digno do Criador. A Gabriel sozinho no céu, e só a si, o abençoado José, o mais digno de louvor, foi confiado, após a impecável Virgem, aquele grande e venerável mistério, que trouxe a queda do cruel príncipe das trevas. Tu, ó José, o ministro do mistério incompreensível, para que a escuridão da idolatria pudesse ser dissipada, liderada da cidade de Davi para o Egito a mãe pura, que, como uma nuvem misteriosa, segurava o sol escondido no seu seio. Ó prudente Joseph, tu, como um anjo, fez o melhor ministro ao Deus encarnado quando ele tinha chegado à idade da infância. Seus raios espirituais vieram direto sobre ti, abençoado e iluminado. Seu coração e alma foram banhados na luz. Aquele que, pela sua única palavra, fez o céu, a terra e o mar, foi chamado de filho do carpinteiro, sim, teu, Joseph, que merece toda a nossa admiração. Tu chamasses o pai dele que não tinha início, e recebes dele a glória de ser ministro de mistérios insondáveis. Ah, sim! Como precioso, à vista do Senhor, foi a tua morte, ó abençoado José. Pois foste consagrado a ela desde a tua infância, e foi o santo guardião da Virgem Santíssima. Tu fizeste assim cantar junto com ela, que todas as criaturas abençoem o Senhor, e louva-o acima de tudo por séculos intermináveis. Amém. Nós louvamos e glorificamos-te, Santo Feliz. Saudamos-te como cônjuge da Rainha dos Céus, e Pai adotivo do nosso Redentor. Estes títulos, que parecem demasiado grandes para qualquer ser humano desfrutar, são teus, e são apenas a expressão das dignidades conferidas a você por Deus. A Igreja dos Seus admira os sublimes favores que recebes. A Igreja na terra, alegremente celebra as tuas glórias, e abençoa-te pelos favores que tu estão incessantemente concedendo-lhe. Apesar de ter nascido da raça real de Davi, tu eras o mais humilde dos homens. O teu espírito levou-te a procurar a obscuridade, e uma vida escondida era tua ambição, mas Deus escolheu-te para ser um instrumento no sublime de todas as suas obras. Uma nobre virgem, da mesma família de Davi, objeto da admiração do céu, e da glória e esperança do mundo. Sim, esta virgem será o teu cônjuge. O Espírito Santo habitar dentro dela como num tabernáculo mais puro, é a ti, o justo e casto, que ela confia-lhe como um tesouro inestimável. Espouse, então, para si mesmo cuja beleza o próprio Rei do céu tanto deseja. Salmo 44:12. O Filho de Deus desce a esta terra, para que ele possa viver a vida do homem, vem que pode santificar os laços e afetos de espécies. Ele chama-lhe Padre, obedece às tuas ordens. Que emoções estranhas devem ter preenchido teu coração, ó Joseph, quando, conhecendo as prerrogativas do teu cônjuge e a divindade do teu filho adotado, tu tinhas de ser o chefe desta família, que unia o céu e a terra num só. Que amor respeitoso e eterno por Maria, teu cônjuge abençoado. Que gratidão e profundo culto a Jesus, que te obedeceu como teu filho. Ó mistérios de Nazaré! Um Deus habita entre os homens, e permite a si mesmo ser chamado de filho de José. O sublime ministro da maior das bênçãos, intercede por nós com Deus fez o homem. Peça-lhe para conceder humildade a nós, essa virtude sagrada que te elevou a tal dignidade exaltada, e que deve ser a base da nossa conversão. Foi orgulho que nos levou a pecado e nos fez preferir a nossa própria vontade à de Deus, mas Ele perdoar-nos-á se lhe oferecermos o sacrifício de um coração arrependido e humilde. Salmo 50:19, dá-nos esta virtude, sem a qual não pode haver uma verdadeira penitência. Reza também por nós, ó Joseph, para que possamos ser castos. Sem pureza de mente e corpo, não podemos chegar ao Deus de toda santidade, que não sofre nada desordenado para se aproximar dele. Ele quer fazer dos nossos corpos, por sua graça, os templos do seu Espírito Santo,
Tu, grande santo, ajuda-nos a manter-nos numa dignidade tão exaltada, ou a recuperá-la, se a perdemos. E por último, ó fiel cônjuge de Maria, recomendar-nos a nossa mãe. Se ela lançar um olhar de piedade sobre nós durante estes dias de reconciliação, seremos salvos, pois ela é a rainha da misericórdia, e Jesus, seu Filho, nos perdoará e mudará os nossos corações, se ela interceder por nós, ó José. Lembre-a de Belém, Egito e Nazaré, em tudo o que ela recebeu de ti tais marcas da tua devoção. Diga-lhe, que nós também, amar e honrar-te, e Maria nos recompensará pela nossa devoção a ela que lhe foi dada pelo céu como sua protetora e apoio. Igual. Este texto é retirado do Ano Litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guerra Nogueira.